O que eu pensei contar para vocês aqui? Eu sou matemático praticamente desde que eu nasci, então para mim matemática faz parte da minha própria existência, da minha identidade, mas eu tenho a impressão que não é o caso para todo mundo e que as pessoas têm ideias muito variadas e muito fantasistas sobre o que é fazer matemática, o que é ser matemático, e em particular, em conversas que eu tenho, eu fico com a impressão de que as pessoas acham que fazer matemática é fazer contas, que é uma atividade pacífica em casa, você pega um papel, uma caneta, a gente trabalha mais com lápis e borracha, porque em geral a conta está errada mesmo, tem que refazer, e que é uma atividade assim, aprazível, que não há emoções. E na verdade fazer matemática é uma atividade muito emotiva, para começar porque você está sozinho contra você mesmo, você ou consegue ou não consegue, conversar com os colegas às vezes ajuda, mas ninguém vai te dar a solução. E você também não pode ficar esperando que o experimento no laboratório te dê dados, porque na maior parte dos casos a gente não tem experimento. É a pessoa contra a dificuldade. Então eu quis trazer para vocês um episódio aqui que eu considero especialmente importante, um episódio que tem uns 130 anos, mais ou menos, 140, que tem todos esses ingredientes de emoções, de desafio, de falha, de erro, de fracasso, de sucesso, num contexto muito particular e que, para mim, em particular, tem um interesse histórico, porque é esse episódio que resultou na criação da área da matemática que o Bruce mencionou, sistemas dinâmicos, que é a área em que eu trabalho, é uma área em que o Brasil é muito forte. O que significa área? Vocês já ouviram falar em álgebra, aritmética, geometria, há outras áreas da matemática, e sistemas dinâmicos é uma das mais jovens, nasceu 100 e poucos anos atrás, e nasceu com esse episódio que eu vou contar para vocês. Tá? Nasceu a partir daí. Então, em 1890, o matemático francês Henri Poincaré, que é um dos meus heróis, eu tenho poucos heróis, mas ele certamente é um deles, publicou num periódico especializado na matemática, do qual eu vou falar mais, chamado Acta Matemática, publicou um artigo de 270 páginas. Então, vocês imaginem, 270 páginas de matemática, que em francês é intitulado Sobre o problema dos três corpos e as equações da dinâmica, que é considerado o ato fundador, o ato fundador da área de sistemas dinâmicos. Foi esse artigo que transformou a área, que transformou um certo conjunto de conhecimentos que já haviam, começou a transformar numa área coesa, com seus próprios métodos, com seus próprios objetos. E é lá a primeira vez que aparece escrito de forma matemática uma expressão que se tornou muito popular, que é a teoria do caos. O que é caos? O que é um sistema ser caótico? Vocês devem ter ouvido essa expressão em algum lugar. Por exemplo, se assistirem os velhos filmes de Jurassic Park, o primeiro filme tem um especialista, um matemático que é especialista em teoria do caos e que fica dizendo o tempo todo que as coisas vão dar errado, que as coisas vão dar errado, e ele acaba acertando, que os matemáticos em geral acertam, e as coisas deram errado mesmo, né? Que os dinossauros escaparam. Eu acho que ele acaba comido por um dos dinossauros, quer dizer, não tirou muito proveito de ter tido razão, mas... Então, primeiro a formular de maneira matemática o que é caos foi Poincaré nesse artigo sobre o problema dos três corpos e as equações da dinâmica. Nos anos que se sucederam, Poincaré publicou um livro em 3 volumes, são mais de 1.300 páginas, que é uma versão alargada desse artigo. Ele expandiu os métodos, as ideias, os resultados que ele tinha nesse artigo, de 200 e poucas páginas, num volume, em 3 volumes, que se intitulam Métodos Novos da Mecânica Celeste. Esse livro é algo que a gente ainda usa hoje em dia, ainda vai buscar inspiração, vai buscar ideias lá, tal é a riqueza de conceitos que ele contém. E por trás do artigo, primeiro, e do livro em 3 volumes, na origem está uma circunstância inusitada, o aniversário de um rei, que resultou em uma série de problemas, que eu vou tentar contar alguns. Há livros escritos sobre esse processo,
e, em particular, envolveu um erro grave do Poincaré, um erro matemático do Poincaré, que, de certa forma, foi a melhor coisa que aconteceu. Claro que, na época, ele não achou graça nenhuma ter cometido esse erro, mas acabou sendo a melhor coisa que aconteceu. Então, o rei está aqui, o nome dele era Oscar II, ele era rei da Suécia e da Noruega. Na época, os dois países eram um Reino Unido, né? Eram dois países, mas com um único rei. E o rei Oscar fez 60 anos no dia 21 de janeiro de 1889. 60 anos na vida de qualquer pessoa é uma data importante. No caso, se você por acaso é rei, é mais importante ainda. Começaram a planejar a comemoração dos 60 anos do rei com bastante antecedência. Oscar II era um rei meio diferenciado, tá? É o caso único que eu saiba de um rei que fez graduação em matemática. Ele gostava da disciplina, ele se tornou protetor da disciplina, ele criou a revista, o periódico científico que eu mencionei, a Acta Matemática, foi criado sob o patrocínio dele, patrocínio inclusive financeiro, e essa revista é até hoje uma das mais prestigiosas, uma das mais importantes do mundo em matemática. Eu tenho 2 artigos nessa revista e tenho um enorme orgulho em qualquer deles, e pelo fato de terem sido aceitos lá. Esse gosto pela matemática do Oscar II era dele, mas tinha a ver também com o fato de que ele tinha um amigo, um conselheiro, esse personagem que aparece aí, Magnus Gösta Mittag-Leffler, que era matemático profissional, provou teoremas, era um bom matemático, mas era muito mais coisas. Mittag-Leffler era um personagem interessantíssimo. Ele era elegante, culto, era um bom vivão, e era uma pessoa com um enorme apreço por ele mesmo. Eu conversei uns anos atrás, brevemente, com o autor da biografia de Mittag-Leffler, um escritor sueco, cujo nome eu não lembro, que escreveu a biografia de Mittag-Leffler. E ele tinha acabado de escrever a biografia de um matemático norueguês chamado Abel, e me explicou que as 2 biografias tinham sido muito difíceis de escrever, por razões completamente opostas. Abel, o norueguês, morreu aos 20 e poucos anos, de tuberculose e basicamente miséria. Era uma pessoa extremamente pobre, morreu quando finalmente estavam fazendo uma oferta de emprego para ele, que iria permitir ele ter melhores condições de vida, mas a oferta de emprego chegou tarde. Então, e além do mais, era uma pessoa extremamente humilde. Então, quando o biógrafo quis escrever a biografia de Abel, havia pouquíssimas fontes de informação. Já quando ele foi fazer a biografia do Mittag-Leffler, descobriu que desde a juventude, Mittag-Leffler considerava tudo o que ele escrevia tão importante que ele tinha cópias de tudo. Todas as cartas que ele escreveu na vida, ele fez alguém copiar, não tinha xerox na época, né? Fez alguém copiar. Então, quando o biógrafo chegou, tinha 20.000 cartas, cópias de 20.000 cartas, que permitiam pesquisar tudo, mas aí o problema era o excesso de fontes de informação, né? Então, estou contando isso para vocês entenderem, porque a personalidade do Mittag-Leffler é importante nesse processo. É provável que tenha sido ele quem sugeriu ao rei fazer o prêmio e comemorar o aniversário do prêmio do rei por meio de um prêmio para, isso aqui eu estou citando, uma descoberta importante no domínio da análise matemática superior. A festa do aniversário do rei iria ser conceder um prêmio ao vencedor que respondesse a essa questão, tá? Mittag-Leffler, existe em Estocolmo, no subúrbio elegante de Estocolmo, existe um lugar chamado Instituto Mittag-Leffler, que é a casa onde ele morou. A casa não é dele, ou melhor, ele casou com uma herdeira muito rica e durante a vida ele gastou o dinheiro todo que tinha sido acumulado pelo sogro. No final sobrou só a casa que ele deixou, doou ao Estado sueco para ser feito esse instituto, que é a casa onde eles moraram. Então, acreditamos que tenha sido ele que tenha sugerido ao rei que uma maneira adequada de comemorar o aniversário seria por meio desse prêmio. Em que consistia o prêmio? O vencedor iria ganhar uma medalha de ouro, 2.500 coroas suecas
eu fui correr atrás de saber o que isso significava em 1890, era mais ou menos o salário de 4 meses de salário de um professor universitário, 2.500 coroas suecas. E, além disso, o trabalho vencedor desse concurso, desse prêmio, seria publicado na Acta Matemática, o que seria bom para o autor, porque a revista é boa, mas também seria bom para a revista para publicizar a Acta Matemática. Mittag Leffler ficou encarregado de presidir ao júri do prêmio e, com essa personalidade que ele tinha, imediatamente começou a construir um processo em que ele seria o protagonista da história toda, tá? Para utilizar como uma oportunidade para autopromoção. O plano inicial dele era que o júri tivesse 5 membros, e é interessante ver os planos porque dizem muito sobre a geopolítica da época no mundo da matemática. Na cabeça do Mittag Leffler, membro seria ele mesmo, como presidente, um sueco, depois haveria um francês ou belga, um alemão ou austríaco, um inglês ou americano, um russo ou italiano. Essa era a geopolítica, essas eram as potências, essencialmente a França, a Alemanha, a Inglaterra e a Itália, eu diria, eram as potências da matemática na época. Até hoje são potências, mas não são mais tão hegemônicas. O problema é que em 1800 e pouco, juntar 5 pessoas era muito complicado. Evidentemente não havia como fazer conferências online, viagens eram demoradas por barco, por trem, etc., caras, enfim, havia uma série de dificuldades práticas. Então, não foram só dificuldades práticas, houve também problemas de natureza de egos, problemas pessoais, que levaram o Mittag Leffler a ser um pouco menos ambicioso, e no final ele convidou para integrar o júri Karl Weierstrass e Charles Hermite, um alemão e um francês, com quem ele tinha boas relações. Tá? Mas só para dar ideia para vocês do tipo de dificuldades que implicava organizar esse prêmio, ele convidou Weierstrass, que era alemão, não convidou Kronecker, que também era alemão. E Kronecker ficou com dor de cotovelo, reclamou porque que Weierstrass tinha sido convidado e não ele, que se considerava melhor do que Weierstrass. A resposta do Mittag Leffler foi só porque o outro é mais velho do que você. Você é um pouco jovem demais. Mentira, mas enfim, foi a desculpa que ele arrumou para sair dessa saia justa. A competição foi anunciada na própria Acta Matemática em 1885, então 5 anos antes do aniversário do rei, eu falei que foi com antecedência, e as dificuldades começaram imediatamente. Começou a dar errado no momento que começou. Isso é a história que eu já contei. Kronecker, que era um rival de Weierstrass, ficou chateado por não ter sido convidado. Mittag Leffler teve que dizer para ele que era só por uma questão de idade, para ele se sentir bem que era mais jovem do que o outro. Não sabemos o que ele explicou ao Weierstrass, provavelmente não deu a mesma explicação. E aí o júri preparou uma lista de problemas, com 4 problemas, e cada candidato a ganhar o prêmio deveria escolher um desses problemas para resolver. Havia a possibilidade de resolver outro problema qualquer, mas, em princípio, o júri preferia que fosse um daqueles 4. O primeiro problema, que é o que nos interessa mais, dizia respeito ao estudo do comportamento de um sistema formado por um número qualquer de corpos que se atraem mutuamente segundo a lei da gravitação de Newton. O que isso significa? Vocês sabem, certamente, que Newton formulou a lei da gravitação, que diz que 2 corpos quaisquer, com massa, se atraem com uma força que é proporcional ao produto das massas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E isso foi genial porque isso colocou numa mesma lei tanto a atração entre o Sol, a Lua, a Terra, Júpiter, etc., quanto a atração desse controle pela Terra. Esse controle e a Terra também se atraem com uma força que é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Agora, o problema é que essa é uma lei que diz como é que é a força,
mas não explica essa lei por si só. Ela dá uma equação, mas ela não diz como é que os corpos realmente vão se comportar quando sujeitos a essa lei. Por exemplo, vocês também devem saber que antes disso, Kepler tinha dito que os planetas se movem em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos. Por que em órbitas elípticas? Os gregos achavam que deveria ser órbitas circulares. Por que elípticas? Como é que explica? Alguém tinha que pegar a lei de Newton e, que é uma equação matemática complicada, resolver essa equação, encontrar as soluções e, por meio das soluções, entender como é que realmente os corpos se movimentam. Tá? Para ser justo, Newton fez isso, junto com a lei da gravitação, mas fez isso somente para sistemas muito simples, em que existam só dois corpos. Se você pensar só no Sol, na Terra, e ignorar tudo o resto, esse se chama o problema dos dois corpos. Para isso, Newton encontrou a solução da equação da gravitação. Mas os especialistas que trabalharam nisso logo depois perceberam que para 3, 4, 5, 6, N corpos, a equação é muito mais difícil de resolver. E até essa ocasião, ela não tinha sido resolvida. Tá? Então, é esse o primeiro problema que o júri, de fato foi Weierstrass quem formulou esse problema, que o júri colocou como desafio. Tá? Problema número 1, resolver a equação que descreve o movimento de N corpos, N qualquer, em princípio, quando sujeitos à ação gravitacional mútua. Tá ok? Então, Newton tinha provado que, se nós ignorarmos a interação entre os planetas, se pensarmos só em dois corpos, a lei da gravitação implica, essa lei proporcional ao quadrado, ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, implica que as órbitas são elípticas. Tá? Então, se você pensar, o nosso sistema solar tem o Sol, tem a Terra, Marte, Júpiter, etc. Se você ignorar o fato de que os planetas também se atraem entre si, aí dá para provar que as órbitas são elípticas. Só que os planetas se atraem entre si, e isso perturba o movimento. O planeta Urano foi descoberto porque ele atraía Saturno. Ele perturbava, o Saturno não estava se movendo em órbita, quando observaram, não era exatamente em órbita elíptica. E aí postularam, conjecturaram, deve ter algum planeta que nós não conhecemos, que era Urano, que deve estar afetando o movimento. E depois Netuno foi descoberto do mesmo modo. Tá? Então, quando ignoramos essas interações, nós obtemos as órbitas de Kepler, as órbitas elípticas. Mas, sobretudo, os grandes franceses, Laplace, Le Verrier, Lagrange, etc., foram aprimorando um pouco essa análise para incluir também as interações entre planetas, e foi assim que foram descobertos, como eu já mencionei, tanto Urano quanto Saturno. Netuno. Netuno foi realmente um tour de force do Le Verrier, francês, fez contas extensíssimas a partir das perturbações do movimento de Urano e de Saturno, e um belo dia escreveu para um astrônomo alemão, Galle, Johann Galle, e disse: olha, aponta o telescópio para lá porque você vai encontrar Netuno, vai encontrar um novo planeta, e assim aconteceu. Então, a teoria da mecânica celeste, a teoria do movimento dos corpos celestes estava nesse estágio. Se nós fingirmos que os planetas não interagem entre si, enfim, são as trajetórias keplerianas, elípticas, está tudo resolvido. Bom, mas a gente não pode fazer isso, por exemplo, porque tem Júpiter e Saturno, que são planetas muito maciços, a interação entre eles tem algum efeito. Tá, vamos calcular essa interação. Ótimo, então já temos as órbitas, trajetórias elípticas com um pouco de modificação. Tá, mas não é só Júpiter e Saturno, tem Júpiter e Urano, tem Saturno e Netuno. E o pessoal foi fazendo contas cada vez
mais complicadas, e era claro que isso não era a solução, não era a boa solução, ficar introduzindo correções. Tá? De fato, tinha um problema conceitual, que se chama o problema da estabilidade do sistema solar. Aquela imagem que todos nós temos dos planetas girando em órbitas elípticas em torno do Sol, que eu já disse não é exatamente correta, tem essas pequenas perturbações que resultam da interação entre diferentes planetas. A pergunta que se colocava imediatamente, Newton sabia disso, é o seguinte: ao longo dos centenas, milhares, milhões de anos, será que essas perturbações, esses efeitos adicionais, não podem modificar tanto as trajetórias que, por exemplo, na acumulação de tudo isso, um planeta acabe sendo jogado para fora do sistema solar? Ou jogado na direção do Sol? Ou colidindo? Se todo mundo estivesse simplesmente girando em órbitas elípticas, ninguém não vai ter colisões, não vai ter ejeções, não vai ter colapsos no Sol. Mas, ao longo de bilhões de anos, nosso sistema solar já tem da ordem de 13 bilhões, um pouco menos, mas enfim, são vários bilhões de anos. Será que isso não pode fazer com que o sistema solar acabe se destruindo, perdendo um planeta? E é muito curioso que Newton, que se colocou o problema, ele não tinha dúvida de que a resposta é sim. Isso aconteceria, exceto que Deus está prestando atenção. Tem intervenção divina no sistema solar quando a coisa começa essa era a concepção do Newton. Quando a coisa começa a ficar meio desarranjada, Deus vai lá e dá um toque para colocar de volta. Meio curioso que a pessoa que tornou científica a mecânica celeste tivesse essa convicção da necessidade da intervenção divina. Bom, enfim, esse é um problema que acabou se estendendo ao longo do século XX, levou a muitas descobertas. Eu gosto muito desse trabalho que foi feito nos anos 90 pelo astrônomo Jacques Lascar. O que ele fez foi simulações numéricas da evolução do sistema solar com computador, fez projeções de como é que estará o sistema solar daqui a alguns bilhões de anos, a partir do que a gente sabe hoje, com computação de alta precisão. Claro que não dá para ter certeza absoluta, porque há erros, mas a previsão do Jacques Lascar é que, de fato, Deus não vai ajudar muito não. Tá? O nosso sistema solar vai colapsar no espaço, vai perder planetas. O primeiro candidato a ir embora, ironicamente, é Mercúrio. Mercúrio é o planeta que está mais balançando. Em 1 ou 2 bilhões de anos ele pode ir embora ser ejetado. Tá? E os planetas externos também tem alguma... Saturno, Urano, também são instáveis. Então esse era o estado da teoria na época, e o que o júri ambiciosamente pediu é que alguém resolvesse matematicamente de forma rigorosa as equações. O regulamento dizia que os trabalhos tinham que ser colocados dentro de um envelope lacrado. Na capa do envelope, o autor escreveria uma frase em latim. Isso seria colocado num segundo envelope, lacrado também, e teria que ser enviado para um júri. Assim, era correção às cegas, tá? Para não haver interferência de conhecer o autor. O que era meio teórico, porque os trabalhos na época eram escritos à mão. Tá? Então, qualquer pessoa que conhecesse a caligrafia dos autores ia ser capaz de identificar a partir daí, conhecesse a letra. E a caligrafia do Poincaré era super conhecida. Então, enfim, o anonimato da coisa era um pouco relativo. De qualquer modo, você lê um trabalho matemático, sobretudo na época, com personagens tão importantes, pelo estilo de escrita, mesmo que fosse batida à máquina, enfim, pelo estilo de escrita, você identificaria. Mas o Poincaré era, além do mais, uma pessoa muito distraída. Em vez da frase, ele colocou a frase em latim no primeiro envelope e colocou o nome dele no segundo envelope. Tá? Então, o anonimato explodiu. Não tinha a menor chance de haver anonimato, mas ele não ajudou. Né? Isso era bem característico dele.
não leu o regulamento e colocou o nome dele no artigo. A frase que ele escreveu significa, essa frase em latim significa nada excede os limites das estrelas. E por que essa frase? Porque ele decidiu tratar justamente do primeiro problema, que era o mais difícil, o mais importante, o problema dos N-corpos. Eu não vou entrar aqui em detalhes, evidentemente, sobre a matemática do trabalho. Poincaré não era doido de atacar o problema na sua completa generalidade. Ele tratou um caso particular que até hoje não está completamente resolvido, tá? Mesmo esse caso particular, que é quando você tem quando você tem 3 corpos, mas o terceiro corpo não interfere com os 2 primeiros. Então você tem 2 se movimentando, aqui seria o Sol e Júpiter, se movimentando segundo as leis, como se fosse um problema só com 2 corpos, e depois tem o terceiro, que é Marte, que sofre a influência do Sol e de Júpiter. No entanto, ele é tão pequenininho, tem tão pouca massa, que podemos fingir que ele não afeta o Sol e Júpiter, o que é razoavelmente realista, porque realmente a proporção da massa de Marte para o Sol e para Júpiter é muito, muito, muito pequena. A gente pode quase fingir que é zero. Enfim, ele tratou desse problema, isso aqui é uma parte um pouco matematizada, como é que ele fez, e provou um monte de coisas sobre esse caso especial, importante, sobretudo, mais do que aquilo que ele provou, é que ele introduziu muitos métodos. Lembra que o livro se chama Métodos Novos da Mecânica Celeste? Ele introduziu muitos métodos matemáticos para tratar desse problema. Eu não resisti a colocar essa imagem aqui pelo seguinte: essa imagem era uma figurinha que você comprava chocolate, abria a capa do chocolate e dentro tinha figurinhas para colecionar. Tá? Algum de vocês colecionou figurinhas da Copa do Mundo? Então, na época, em vez de Cristiano Ronaldo e de Messi, as pessoas colecionavam Poincaré, colecionavam Marechal Foch. Eu fico imaginando as crianças no recreio da escola dizendo: eu te dou um Poincaré, você me dá dois Almirante Nelson. Ele era a figurinha número, acho que está escrito aqui, 400 e pouco, desse chocolate. Esse chocolate ainda existe, eu pesquisei, mas eles não fazem mais essa coleção com essas figurinhas. Então isso dá para vocês a ideia da celebridade que o Poincaré era na época. Ele só viveu 54 anos, e pouco depois ele acabou ficando mais esquecido do grande público. Mas na época ele era uma celebridade a ponto das crianças colecionarem figurinhas. Chocolat Guérin Boutron. O júri não teve a menor dúvida, houve mais 2 trabalhos, um deles ganhou menção honrosa, mas o júri não teve a menor dúvida que o vencedor era o Poincaré, apesar de ele não ter resolvido nem sequer completamente o caso o problema restrito que eu mencionei para vocês. Mas foi por unanimidade. Então, no dia 20 de janeiro de 1889, que é a véspera do aniversário, Mittag-Leffler vai ao palácio todo prosa para contar para o rei: temos um vencedor, vamos poder anunciar, e foi um sucesso. Majestade, a tarefa que o senhor me deu, eu cumpri da melhor forma possível. Só que o pior ainda estava por vir. Para começar, esse astrônomo, Hugo Gilden, começou a dizer que era bobagem, porque praticamente tudo que o Poincaré tinha escrito no trabalho, ele já tinha feito. E ele, Gilden, já tinha feito. Na verdade, era falta de compreensão da diferença que é entre fazer ciência experimental e fazer matemática. Na ciência experimental, você observa alguns casos, você chega numa lei, talvez, a partir dos casos que você observa. Em matemática, você tem que provar que essa lei vale sempre. Então, a componente importante do Poincaré foi encontrar métodos que permitiam provar coisas rigorosas, de forma rigorosa, que é verdade, algumas delas os astrônomos já sabiam. Não sabiam todas, não, mas algumas já sabiam. De qualquer modo, uma coisa é saber no sentido intuitivo, outra coisa é provar. Então, Gilden estava errado,
Mas o problema é que a comunidade científica sueca ficou toda do lado dele. É como se nós estivéssemos dando um prêmio para um americano e, de repente, aparecesse um brasileiro e dissesse: eu já fiz isso tudo. E a comunidade toda, a UFRJ, o INPA, etc., dissesse: o brasileiro já fez e tal. Criou uma situação muito complicada para... não tem muito tempo, tivemos um anúncio aí de que 3 brasileiros tinham resolvido um problema muito famoso, muito antigo, um problema de 120 anos de matemática. E aconteceu um pouco isso, saiu todo mundo aí comemorando que os brasileiros tinham resolvido o problema. A solução está errada, mas a reação foi: temos que prestigiar os nossos, né? Teve até sociedade científica anunciando, parabenizando, está errado, mas enfim. Então foi um pouco isso que aconteceu, e o coitado do Mittag Leffler, que entendia perfeitamente que isso aqui não fazia sentido, ficou numa saia justa perante os próprios compatriotas dele, por causa dessa situação. Enquanto isso acontecia, um jovem sueco, na época ele era um estudante de pós-graduação, um estudante de doutorado, Edward Fragman, estava com uma das tarefas mais ingratas do mundo, que é ler o artigo do Poincaré e ir passo a passo verificando se os raciocínios estavam certos. As revistas ainda fazem isso hoje em dia, está ficando cada vez mais difícil, mas na época já era muito difícil, porque lembra que o artigo tinha 200 e tantas páginas. Tá? E o Poincaré, que foi um matemático genial, não era uma pessoa que explicasse muito. Tá? Ele escrevia de forma bem difícil de ler, quando explicava a prova do teorema, quando explicava. Então, o coitado do Fragman ia passo a passo, página a página, fazendo a revisão, escrevia para o Poincaré, não era e-mail, tá? Mandava uma carta, o Poincaré recebia uns dias depois em Paris, respondia, imagina a lentidão, a demora desse processo. E muitas vezes o Poincaré respondia assim: é isso mesmo, não vou explicar mais não, é isso mesmo. Então, coitado do Fragman sofria. Num desses processos, por vezes ele respondia com explicações, o que fazia com que o artigo fosse ficando mais longo ainda. Tá? E num desses processos, Fragman fez uma pergunta que colocou o Poincaré para pensar, e ao pensar ele descobriu um erro grave no artigo. Quem descobriu o erro foi o Poincaré, mas foi provocado por uma pergunta do Fragman. E um pedaço grande do artigo, a partir desse erro, era para jogar fora. Perdia o sentido. Tá? Agora, imagina a saia justa que isso significa. O prêmio do rei Oscar II da Suécia. Durante anos não se falou de outra coisa na comunidade científica europeia. Foi anunciado com pompa e circunstância. E o vencedor foi um francês, que havia um sueco que dizia que já tinha feito tudo. E no final o artigo do francês está errado. Não estava todo errado, mas as pessoas não têm muita finesse. O artigo está errado. Para o coitado do Mittag Leffler, que era um sujeito, como eu já mencionei, que tinha uma opinião muito grande dele mesmo, era uma catástrofe. Ele estava presidindo a um concurso furado, um prêmio furado. E a própria reputação dele estava em causa. E ele era muito zeloso da própria reputação. Tomou medidas assim, instantaneamente. Mandou todo mundo que estava envolvido, essencialmente Poincaré e Fragman, que conheciam, ficarem calados. Ele já tinha enviado para 2 dúzias de especialistas cópias do artigo, escreveu para cada um deles com uma desculpa: olha, tal, não sei o quê, devolve que eu te mando outro. Conseguiu recolher todas as cópias e mandou destruir toda a edição da revista que tinha o artigo. Eu falei para vocês que eu visitei o Instituto Mittag Leffler algumas vezes. Um dia estava lá à toa, a matemática não estava dando certo, estava deprimido, fui para a biblioteca, folheando, e de repente encontrei um livrinho, uma brochurazinha, abri, era uma cópia desse artigo, provavelmente a única que existe, e tinha um negócio escrito na margem, em sueco. Perguntei ao meu colega lá o que significava, e o que estava escrito era: edição completa destruída. Mittag Leffler recolheu todas as cópias. Me disseram uns anos atrás que no INPA nós temos uma xerox desse artigo, com o erro.
mas ninguém sabe mais onde é que está, ninguém consegue encontrar. Eu até já andei pela biblioteca tentando encontrar, está escondido, perdido, é um mistério. E é um mistério que talvez seja bom que fique assim, porque depois de pensar, essencialmente 2/3 do artigo do Poincaré sobreviveram, e a decisão foi abafar o caso e publicar a parte do artigo que sobreviveu, na própria Acta Matemática, mas para isso tinha que ser feita uma reimpressão, né? Tinha que ser impresso de novo. Isso que eu já contei. Tinha que ser reimpresso de novo. Então, Mittag-Leffler escreveu para Poincaré e basicamente disse, olha só, o erro foi seu, você vai pagar pela reimpressão. Poincaré estava super abalado, nossa, eu não sei nem se eu mereço mais o prêmio, super abalado. Mas o Mittag-Leffler, nessa altura, queria mais salvar a própria pele, a própria reputação, então falou, olha só, vamos reimprimir e você paga. O custo da reimpressão foi 3.500 coroas suecas. Tá? Vocês lembram? O prêmio era 2.500. Poincaré pagou para ganhar esse prêmio, mas pagou sem reclamar, tá? Pagou na hora, sem questionar, 3.585 coroas suecas da época. Para o Mittag-Leffler não acabou aí, porque o júri teve que ser informado, não tinha como, e o Weierstrass fazia absoluta questão de que o relatório final do júri mencionasse o erro, o que teria sido um desastre de relações públicas para o Mittag-Leffler. Então, o que ele fez foi ficar enrolando, postergando. Weierstrass já era idoso, não estava bem de saúde, e, felizmente, nunca chegou a escrever o relatório que contaria sobre o erro, e o assunto foi suficientemente abafado. Poincaré recebeu o prêmio, o artigo corrigido saiu na Acta Matemática em abril de 1890. Eu tento nessas figuras explicar qual é o erro matemático, mas isso talvez não seja tão importante assim. Eu vou tentar dizer com as mãos, sem entrar em questões mais técnicas. Poincaré achou que tinha provado que uma certa configuração, um certo tipo de figura que aparece aqui, tinha que ser dessa forma. Ele achou que tinha provado que uma certa configuração matemática tinha que ser uma curva fechada como essa aí. Tá? Que ele tinha provado que não poderia ser dessa forma. E o erro está nisso. Essa figura aqui, esse tipo de figura pode aparecer no problema. Isso aqui se chama trajetórias heteroclínicas, se vocês quiserem conhecer o nome. Pode aparecer no problema restrito dos três corpos. Ele achou que tinha provado que não, mas pode. E é interessante que ler as palavras dele. É impressionante a complexidade desta figura que eu nem mesmo tento traçar. Nada é mais adequado para nos dar uma ideia da complicação do problema dos três corpos e, em geral, de todos os problemas da dinâmica. Qual é o meu ponto de vista? Metade da minha carreira matemática foi estudando esse tipo de fenômenos. Então, que bom que o Poincaré estava errado e deixou o trabalho para outras pessoas fazerem, em particular para mim e para muitos outros. Que bom. Esse erro, ao contrário, ao invés de ser a catástrofe que apareceu na época ao Mittag-Leffler, ao Poincaré, esse erro, de fato, significou que a vida é mais rica do que eles pensavam. Que coisas que eles pensavam que não podiam existir, de fato podem. E com isso, criando problemas, formulando problemas para outros resolverem. Poincaré escreveu tem vários livros, um monte de artigos, etc. Em momento algum, ele escrevia de forma bem suave e tal, em momento algum tem intensidade dramática dessa pequeno parágrafo aqui, dessa figura que eu nem mesmo tento traçar. Tá? Figura, enfim, super complicada, essas linhas se cortam, etc. Ao longo do século XX, toda uma série de matemáticos de primeiríssimo nível tentaram entender esse fenômeno. Um dos mais ilustres foi o Stephen Smale,
que ganhou a medalha Fields, o Prêmio Nobel da Matemática, em 1966, em parte por causa do que ele fez para entender esse problema. Stephen Smale interessou um brasileiro no estudo de sistemas dinâmicos, Maurício Peixoto, que em 1962 provou um teorema espetacular, o primeiro grande teorema da matemática brasileira, provado pelo Maurício em 1962. Jacopales foi fazer o doutorado com o Smale, voltou para o Brasil, teve vários alunos, entre os quais eu estou incluído, e se criou uma escola brasileira de sistemas dinâmicos, muito pujante, que, de certa forma, só existe porque o Poincaré cometeu aquele erro. Muito do que a gente estuda é em volta das novas possibilidades que o erro de Poincaré propiciou. Em 2014, Arthur Ávila, que fez o doutorado com Wellington de Mello, que fez o doutorado com Jacopales, que fez o doutorado com Stephen Smale, Arthur Ávila se tornou o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields, a ganhar aquela que é até hoje a maior premiação da ciência brasileira em todas as áreas, uma espécie de prêmio Nobel. Nós não temos prêmio Nobel na matemática e as fofocas dizem que é porque o Nobel e o Mittag Leffler não gostavam um do outro. Eles eram ambos suecos e o Nobel e o Mittag Leffler não gostavam um do outro. Essa parte é verdade, eles não gostavam mesmo, o Nobel não suportava o Mittag Leffler. Depois vem a parte da fofoca propriamente dita, que teria sido porque o Mittag Leffler teve um caso com a esposa do Nobel. Essa parte é pura fofoca, tá? Porque, para começar, não existe esposa do Nobel, ele não era casado. Aí a fofoca muda. Não foi com a esposa, foi com a namorada. Esquece. Eles simplesmente não gostavam um do outro. Mas não é só isso. Nobel, não sei se vocês conhecem a história, ele ficou rico porque ele inventou a dinamite. E a dinamite serve para muitas coisas boas, mas para horror do Nobel também servia para fazer, começou a ser usada para fazer explosivos, guerra. E ele, no final da vida, tinha sérios problemas com isso. Criou os prêmios dele, de certa forma, para compensar pelo mal que ele tinha feito à humanidade inventando a dinamite. Então, criou prêmios em áreas que ele achava importantes. Física, química, literatura e paz. Tá? Ele não achou que a matemática fosse tão relevante para a humanidade desse ponto de vista. O Prêmio Nobel da Economia não é Nobel, tá? É uma coisa fake que foi inventada depois, tá? É muito prestigiosa, mas não foi o Nobel. O Nobel não achava a economia tão importante assim para a humanidade. Então, na matemática não existe Prêmio Nobel simplesmente porque ele não pensou que fosse importante, mas existe a medalha Fields, que é considerada a principal premiação, e o Arthur Ávila ganhou em 2014, 10, 11 anos atrás, trabalhando nesse tipo de temas que também vêm do erro de Poincaré. Então, para resumir, apesar das dificuldades todas, o prêmio foi um enorme sucesso. Sucesso em termos científicos, porque, apesar do erro, o erro foi muito produtivo, muito profícuo, muito frutífero. E um sucesso em termos de alcance. Porque, pensem bem, se não tivesse havido erro, eu não estaria dando essa palestra aqui hoje, né? Nós continuamos falando do aniversário do rei Oscar II, exclusivamente porque teve o prêmio teve um erro, o erro foi profícuo. Então, é uma história que termina, enfim, acaba sendo a divindade escrevendo direito por linhas tortas, acaba sendo um sucesso pelas razões erradas. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, há um livro excelente no qual eu me inspirei, uma pesquisadora inglesa, June Barrow Green, que conta toda essa história com detalhes. Alain Chancinet é um matemático e astrônomo francês que escreveu sobre o problema dos três corpos. E eu, alguns anos atrás, em 2012, foi o centenário da morte do Poincaré. E me pediram que fizesse uma palestra sobre a contribuição dele. E eu dediquei um mês da minha vida a preparar essa palestra. Acho que não fiz mais nada. Dei a palestra na Unicamp em 2012, no centenário. Fiz uma
tentei fazer uma apresentação justa do aquilo que Poincaré contribuiu para a matemática, que eu tinha uma ideia de que era importante, mas eu não sabia, não tinha ideia da escala da contribuição dele. Ele inventou, ele criou, descobriu várias áreas da matemática, além de sistemas dinâmicos, também criou, por exemplo, a área da topologia algébrica, que ao longo do século XX foi uma das mais produtivas e mais chiques da pesquisa em matemática. Então, essa apresentação está na minha página, e é desse tempo. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês.